Um homem escocês e aspirante a comediante se vê em Londres ganhando sua vida como bartender devido ao fracasso dos seus shows. Até que um dia ele conhece no bar em que trabalha uma mulher chamada Marta, 20 anos mais velha. Ela parece ser triste, porém é muito simpática. Ele oferece a ela uma xícara de chá por conta da casa. E mal ele sabia, mas esse seria o início de uma perseguição que ele seria vítima por quase 3 anos. Esse é o enredo da série Bebê Rena, mas também é o que aconteceu na vida real de Richard Gere. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar o caso real da série Bebê Rena, o que de fato aconteceu na vida do Richard Gere. E antes de você continuar assistindo o vídeo, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Não é novidade que está todo mundo falando sobre a série Bebê Rena da Netflix, e essa é uma série muito boa, é uma série dramática, bem pesada e que também é a história real que eu vou contar aqui para vocês, que aconteceu na vida do Richard Gere. Ele é o personagem principal da série e foi ele quem escreveu e atuou. E a história é baseada em sua própria vida, em como ele foi perseguido por quase 3 anos por uma mulher mais velha que ele. Esse é o tema central da série, mas na verdade, ao longo dos episódios, você descobre que essa não foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. Nos 3 primeiros episódios, a série foca em como a Marta, que é a perseguidora dele, ficou obcecada por ele e como ele, de alguma forma, deixou que isso escalasse para um nível bem bizarro, por não conseguir se distanciar dela. Mas no 4º episódio, a gente descobre que existe um motivo para o Richard, de alguma forma, deixar que tudo isso aconteça com ele. Acontece que nesse 4º episódio mostra que ele sofreu um abuso de um roteirista que prometia a ele uma vaga em uma série de televisão. A partir disso, na série, a vida do Richard saiu dos trilhos e ele se tornou um homem suscetível a outros tipos de abuso, como o que a Marta fez com ele. Mostra como toda a atenção obsessiva que a Marta dá a ele, de alguma forma fazia bem para a autoestima do Richard, mas também ao mesmo tempo fazia mal a ele, afinal ele passou a ser perseguido até na sua própria casa. O Richard na série, na verdade, é o Donnie e ele é um homem sozinho e fracassado. Ele não conseguiu sucesso com a sua carreira de comediante, ele era aquele tipo de comediante que não conseguia fazer ninguém rir, os seus shows eram vazios. E além disso, ele não tinha amigos, não tinha namorada, sua família morava longe, ele ganhava tão pouco que ele nem podia pagar um aluguel e por isso ele tinha que morar com a sua ex-sogra em um quartinho ali da casa dela. Então, de alguma forma, quando a Marta apareceu na vida do Richard ou do Donnie e começou a elogiá-lo muito, ele passou a se sentir bem. Ela via ele como ele gostaria de ser visto por todo mundo, porém ele não conseguia. Ele era assim apenas aos olhos da Marta, aquele homem lindo que ela achava que ele era, super interessante. E aquela atenção excessiva, de alguma forma, fez bem para a autoestima dele. E mesmo se tornando uma vítima da perseguidora Marta, sendo algo muito doentio, ele não tinha certeza se ele gostaria que aquilo parasse. Porque, no fundo, aquilo fazia bem pro ego dele. Que, claro, estava destruído pelo abuso que ele tinha sofrido e também por todo o fracasso da sua carreira. Esse é o enredo da série, mas como eu falei, também é a vida do Richard. Ele escreveu esse texto, esse roteiro, com base na própria vida dele. E na vida real, tudo começou em 2015, enquanto ele trabalhava realmente de bartender em um pub de Londres. Um dia, uma mulher, a Marta, entrou lá e ele ofereceu a ela uma xícara de chá por conta da casa e eles começaram a conversar. Na série, o personagem é o Donnie, conforme eu falei, que é o Richard na vida real, e a Stalker é a Marta. E ela entra no pub parecendo muito desanimada e triste, e o Donnie fica com pena dela e oferece aquela xícara de chá. Acontece que esse pequeno ato de gentileza foi, sem que ele soubesse, a porta de entrada para a obsessão da Marta. A partir disso, ela passou a aparecer todos os dias naquele bar no mesmo horário e ela não ia embora.
O Richard nasceu em 11 de maio de 1989, na Escócia, e em 2012 ele fez a escola de teatro de Oxford e a partir disso ele começou a se apresentar fazendo stand-up. Ele participou de um festival de arte que acontece em Edimburgo e em 2016 ele ganhou uma premiação nesse festival pela sua peça Monkey See, Monkey Do, que seria em português Macaco Vê, Macaco Faz. Nessa peça de teatro, ele fala um pouco sobre o abuso que ele sofreu e também sobre a perseguição da Marta. E quando a Marta, da vida real, ficou sabendo desse show e desse texto e de todo o sucesso que estava fazendo, ela aumentou ainda mais o assédio. Eu vou chamar de Marta ela também na vida real porque a gente não tem o verdadeiro nome dela. Mas foi em 2019 que ele estreou a peça Bebê Rena, também nesse festival de Edimburgo. E nesse show ele focou ainda mais em toda a perseguição que ele foi vítima por parte da Marta. E esse também foi um show de muito sucesso e ele ganhou 2 prêmios. O primeiro prêmio foi o Scotsman Fringe, por nova escrita, e também um prêmio de palco por excelência em atuação. Foi tanto sucesso esse show dele que teve uma exibição de 5 semanas em Londres, onde ele também ganhou o prêmio de melhor design, além também de receber uma indicação na categoria melhor intérprete. E aí, em 2024, a Netflix estreou esse drama baseado na peça. E na vida real, a partir daquele dia no bar em que o Richard conheceu a sua stalker, ela nunca mais parou de frequentar o local. Conforme eu falei, ela é uma mulher 20 anos mais velha que ele e ela passou a aparecer todos os dias no seu trabalho. E depois, ela começou também a aparecer em todas as apresentações de stand-up que o Richard participava. E acreditem ou não, ao longo de 3 anos, ela enviou a ele mais de 41 mil e-mails. Ela também mandou 350 horas de mensagens de voz, além de diversas mensagens nas redes sociais e 106 páginas de cartas. E ela não só comparecia aos shows e ao trabalho dele, mas também aparecia na porta da casa dele. Ele chegou a falar com as autoridades sobre o que estava acontecendo, mas ele foi informado que eles não poderiam fazer nada, porque o comportamento da Marta não era considerado fisicamente ameaçador. A polícia, na verdade, não levou nada a sério o que o Richard estava falando. Para eles parecia muito estranho um homem estar sofrendo aquele tipo de coisa partindo de uma mulher, tipo assim, uma mulher estar perseguindo um homem. Segundo o que o Richard contou ao jornal The Guardian, ele foi repreendido por estar assediando a polícia com a sua história de assédio. Então todo aquele pesadelo continuou. Ela começou a enviar também presentes indesejados e começou a chamar ele de bebê rena, em referência a um brinquedo que ela tinha na infância que fazia com que ela se lembrasse dele. Na série, a Marta é representada como uma presença que sufoca a existência do Donnie. Apesar disso, ela não foi retratada como uma mulher vingativa, e sim como uma pessoa que está claramente enfrentando problemas de saúde mental. Segundo o Richard, perseguição e assédio são uma forma de doença mental. Então, para ele seria errado retratá-la como um monstro, porque ela não estava bem psicologicamente e ela precisava de ajuda. O Donnie, na série, mostra compaixão pela Marta por causa disso. Então o personagem ele fica preso entre aquele afeto que ele cria pela Marta e também a raiva por estar sendo perseguido por ela. E ele também fica intrigado por ela e quase lisonjeado com o interesse que ela tem por ele. Em uma das cenas, ele levou a Marta para tomar um café e depois acompanhou ela até a casa dela como se fosse um encontro. E às vezes parece na série que ele alimentava toda aquela fantasia que ela tinha criado, que um dia eles ficariam juntos. E o Richard conta que, de fato, na vida real ele cometeu erros e que ele piorou bastante a situação da sua stalker. É como se ele alimentasse aquilo de alguma forma. Mas, como eu falei no 4º episódio, a série revela a principal razão para o comportamento conflitante do Donnie em relação a Marta. Mostra que, na verdade, ele é uma pessoa tão vulnerável quanto ela, porque no passado ele tinha sido atacado por um homem que considerava o seu amigo. E aí mostra como que o Donnie conheceu esse cara. Mostra que ele estava ali batalhando, tentando ser um comediante, estava tudo dando errado. E aí ele conhece esse personagem, o Darren. Ele é um escritor da indústria da televisão, um escritor de sucesso, e ele oferece uma ajuda ao Donnie para chegar aos mais altos escalões do mundo da comédia.
E o Donnie realmente confia muito nesse homem. No começo eles saem muito para bares, para conversar, eles ficam próximos e o Donnie está muito bem nessa parte da série, ele ainda está ali no começo da sua carreira, ele ainda não tem todos aqueles traumas que a gente sabe hoje que ele passou, mas aí a gente descobre que o Darian não pretende ajudar o Donnie. Na verdade, ele incita o Donnie a passar finais de semanas inteiros em sua casa usando substâncias alucinógenas. E depois que o Donnie fica inconsciente após o uso dessas substâncias, o Darian se aproveita dele. Também mostra como o Darian passou a exercer um poder muito grande sobre o Donnie. E o Donnie pensa que precisa desse homem para fazer sucesso em sua carreira. E mesmo depois do pior abuso assim que aconteceu, o Donnie sente que não pode ir embora da casa dele, de tanto que ele se sente dependente desse homem. Então, mesmo depois de sofrer um abuso terrível, ele continua há dias na casa do seu algoz. E aqui mostra que foi o ponto de virada na vida do Donnie. É como se a partir disso a vida dele virasse de ponta cabeça. Depois disso ele passou a ter vergonha e repulsa por si próprio. E isso se espalha por todas as áreas da sua vida. E no restante do episódio narra o seu drástico caminho em direção à imprudência sexual causado pelo transtorno de estresse pós-traumático. É como se o Donnie ficasse confuso depois de tudo o que aconteceu, de tudo que ele sofreu ali na casa do Darian. E aí ele passou a não saber mais se ele gostava de homem ou de mulher. Nessa altura ele estava completamente sem nenhuma autoestima e sem amor próprio, destruído pelo abuso. E aí ele se colocou em várias situações de perigo, em uma tentativa de neutralizar toda a confusão que estava na cabeça dele. E infelizmente ele nunca denunciou seu abusador, nem na série e nem na vida real. O Richard cresceu em uma família onde eles não tinham qualquer problemas de convivência, seus pais não eram pessoas difíceis de lidar. Mas ele conta que mesmo assim, na vida real, ele não conseguia falar sobre tudo o que tinha acontecido com ele, e nem sobre sua confusão posterior com sua identidade sexual. Então o Donnie na série se transformou em um homem fechado, sofrendo com tudo aquilo, mas sem conseguir colocar para fora tudo que ele tinha sofrido. E aí ele conheceu a Marta, ele estava com a sua autoestima destruída, e ele se deixou também ser uma vítima dela. E isso tudo é um retrato da vida real do Richard, conforme eu falei. E após 2 anos e meio sendo perseguido pela Marta na vida real, o Richard conseguiu uma ordem de restrição contra ela. E nessa altura ela já tinha assediado até os familiares e os amigos do Richard. E ele conta que mesmo sofrendo com toda essa experiência, o bebê Rena não foi escrito para mostrar que homens também podem ser vítimas de perseguição, e sim para mostrar que pessoas como a Marta existem e precisam de ajuda. Ele também mostra na série como todo o abuso que sofreu no episódio 4 fez com que anos mais tarde ele fosse uma vítima muito mais vulnerável da sua stalker. Nos eventos que se desenrolam na série, a Marta se declara culpada e é condenada por 9 meses de prisão, porém, na vida real, não se sabe exatamente o desfecho dessa história, já que o Richard não queria que a sua stalker fosse para a prisão, porque ele considerava que ela era uma pessoa doente e não uma criminosa. Em entrevistas, o Richard disse que não está mais preocupado com a sua stalker e que o assunto já foi resolvido. Então isso faz com que a gente pense que ele não denunciou ela, que ele resolveu por conta própria. Apesar da série ser baseada em uma história real, o Richard deixou claro que alguns detalhes foram alterados para ficar em um bom formato para uma série. O cronograma de alguns eventos ali também foram alterados e ele também tentou proteger as pessoas reais que inspiraram os personagens. Então ele mudou o nome, a aparência e também diversos outros detalhes sobre cada uma dessas pessoas. Tudo para evitar que fossem identificados. Por exemplo, a identidade verdadeira da Marta e do verdadeiro Darian foram protegidos. Mas claro que com todo o sucesso que essa série está fazendo, os fãs começaram a fazer uma verdadeira investigação online para tentar descobrir quem são essas pessoas. E logo começaram a especular quem seriam essas pessoas na vida real. Os fãs começaram a vasculhar as redes sociais do Richard, todos os registros online que o Richard tem, e começaram a tentar localizar a Marta da vida real e o Darian da vida real. E aí eles achavam algumas pessoas e começavam a debater, os fãs em fórum. Será que essa é a Marta? Será que esse é o Darian? E isso foi escalando para um nível tão grande que o próprio Richard veio a público recentemente pedir para que os fãs parassem com essa investigação, porque ele não quer que essas pessoas sejam expostas. Porém, apesar dos esforços dele e também da produção da série, os fãs do programa aparentemente conseguiram encontrar a verdadeira Marta.
E ela realmente conversou com o Daily Record em anonimato. E ela falou sobre os problemas que ela está enfrentando após a série ir ao ar. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu sou a vítima aqui, não o Richard Gedd. Recebi ameaças como resultado da sua série, apesar do fato de que muitas das coisas que ele alegou simplesmente não são verdadeiras, fecha aspas. Ela também disse que um cara em específico da Carolina do Norte mandou mensagem dizendo que iria perseguir ela como ela tinha feito com o Richard. O nome dela, a verdadeira identidade, continua em segredo, mas a gente sabe hoje que ela é uma escocesa que mora em Londres e tem 58 anos. Ela é formada em Direito pela Universidade de Aberdeen. Ela disse que esteve na companhia do Richard realmente algumas vezes, mas nunca o perseguiu, como ele afirma. E que, na verdade, é que todo esse show que ele criou é que violou a privacidade dela. Então ela tá falando que ela é a verdadeira vítima. Ela disse também que não vê o Richard há pelo menos 12 anos. Ela também usou o caso do Johnny Depp de exemplo, porque ela fala que quem está sendo perseguida agora é ela e não ele, e que ela é a verdadeira vítima de tudo isso. Agora, falando sobre o Richard, hoje ele se identifica como um homem bissexual e na série mostra uma experiência real onde ele se apaixonou por uma mulher trans. Porém, o relacionamento acabou não dando certo graças à perseguição da Martha e também ainda por causa de toda a confusão que o Richard ainda tinha na cabeça dele, se ele queria ou não denunciar a Martha. Ele também é embaixador da instituição We Are Survivors, que é uma instituição de caridade do Reino Unido dedicada a ajudar homens sobreviventes de abuso. E essa instituição ajudou muito o Richard ao longo dos anos, e hoje ele faz esse trabalho voluntário para ajudar outras vítimas. Ele disse que quebrar o silêncio é o primeiro passo a ser dado para a cura. Ele também aconselha que as vítimas de abuso, se não conseguir falar com alguém por ser algo muito assustador, que essa pessoa ao menos escreva aquilo e transforme em algo, porque quanto mais você exterioriza o problema, menor ele fica. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. É sobre a vida de um homem que sofreu diversos abusos e como ele nunca procurou ajuda para isso, de fato, ele passou muitos anos lidando com tudo aquilo sozinho, ele se transformou vulnerável para outros tipos de abuso. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.